Pessoal, eu sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Se você é novo por aqui, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, ativa o sininho para receber novos vídeos, comenta e compartilha. Esse é o terceiro tópico dessa série de mensagens, Lições do Deserto. E Lições do Deserto era para Israel considerado o conselho de Deus para que eles pudessem viver de forma justa, de forma tranquila. Israel precisava aprender a viver sob o manto da justiça, praticando justiça uns com os outros, praticando a partilha justa, a comunidade de bens, ou seja, repartindo com os menos favorecidos, com os que tinham menos, né? Menos favorecido não, porque todos gozavam da mesma medida, pois a medida de Deus é chamada de justa medida, é a justa medida. Israel precisava aprender isso na prática. Eu vou ler o texto sagrado aqui de Êxodo, capítulo 16, e o versículo 16 diz assim: Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gome por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Êxodo 16, e o versículo 15, 16, 17 e 18 foi o que nós lemos na palavra de Deus. Pois bem, dentre as lições que o povo precisava aprender na sua caminhada para as terras de Canaã, Israel estava indo para Canaã, a terra prometida. Esse é o último tópico dessas mensagens sequenciadas sobre lições do deserto. Israel precisava aprender a viver em justiça, partilha de bens, amor ao próximo, viver em justiça, praticando justiça. E uma das coisas que Deus chama atenção é que ali Deus ensinou a Israel a verdadeira igualdade na distribuição de renda. A distribuição de renda ali era o maná, era o pão, era aquilo que eles tinham para comer, era aquilo que eles necessitavam. E aprendendo lições do deserto, ali Israel precisava aprender aquilo ali, porque aprender a viver de uma forma comum, onde não pode penetrar a falta de amor ao próximo, onde o egoísmo fica de fora, onde a ganância também não tem lugar. Deus estabeleceu uma medida para cada família, ou seja, cada chefe de família ia lá, o maná caía, né? O maná caía e media com o gome. O gome era uma medida de capacidade, né? Era uma medida de capacidade, considerando que o maná era algo assim, tipo, mais ou menos como semente de coentro. Coentro é uma hortaliça que serve para odorizar, para
dar sabor aos alimentos, somente carne, peixe também, a depender do gosto de quem esteja preparando. Então, era medido com essa medida, o gomer, medida de capacidade. E aí, cada família tinha, né, a sua medida. Mas o interessante é que Israel precisava aprender, né? Israel precisava aprender a verdadeira lição, né, da justa distribuição do alimento. A justa distribuição do alimento, porque só tinha aquilo. E aí o que acontece? O mais importante nesse texto que nós lemos aí é que aquele que pegou muito, porque tinha aqueles que pegavam muito, né? Muitos, teve aqueles que pegou muito. Ao que pegou muito, não sobrou. E ao que pegou pouco, não faltou para saciar a sua fome. A quem dera se nos nossos dias a medida fosse essa, né? A medida da justiça, a medida do amor ao próximo, a medida da misericórdia, a medida da generosidade. E Israel precisava aprender isso, porque se está sobrando na mesa de alguém, se alguém está, né, comendo demais, se alguém tem de forma que tem sobejado, né, ou seja, tem comido tanto que depois tem que caminhar para perder peso, então tem alguma coisa errada, porque a porção que ele está comendo, ele pode estar comendo a porção de alguém que não tem nada para comer. E aí teve daqueles que, apesar de ter sido já dado a palavra por Moisés, teve daqueles que quis dar uma de esperto, né? Sempre tem lá, né, um grande esperto em meio à comunidade de Deus. Em meio à comunidade de Israel, o que não falta são grandes espertos. Aqueles que acham que pode pegar a porção dele e a porção dos órfãos, a porção das viúvas, a porção dos jornaleiros, e aí, além dele comer e sobejar, ainda armazenar, estocar, né? Não falta gente com esse espírito em meio à comunidade cristã, em meio à comunidade de Israel. E aí, só que no deserto, Deus tratou logo imediatamente aqueles que cresceram os olhos no maná e que pegaram, comeram e pegaram para estocar. Sabe o que aconteceu com aqueles que estocaram, que pegaram demais? Apodreceu em suas tendas. A porção a mais que eles pegaram apodreceu, chamou a atenção, cheirou a mal, e eles tiveram que jogar fora, porque eles não iam poder comer aquela porção estragada. Então Deus ensinou a Israel a viver em retidão, a viver em justiça, a exercer a misericórdia, ensinou a compaixão, ensinou que não devemos ser egoísta. A porção do meu próximo é tão importante quanto a minha porção. Por isso, Deus usou da justa medida para que Israel pudesse aprender que em meio à comunidade de Deus, a prática da injustiça, a prática da má distribuição do alimento, principalmente no quesito de estocar, de ter demais, com certeza vai estragar aquilo que se acumula, aquilo que se armazena. E Israel aprendeu esta lição no deserto. Portanto, essa foi a terceira lição. Esse foi o terceiro tópico
destas mensagens sequenciadas, lições do deserto. Vamos recapitular? Primeiro, Deus ensinou Israel a depender dele, única e exclusivamente dele. Segundo, Deus ensinou a Israel que ele é o guia maior. Ou seja, o salmista diz lá em uma parte onde o Senhor fala: guiar-te-ei com os meus olhos. Então, o guia é Deus que conduz. É Deus que conduz. Deus. E a terceira, Deus ensinou a comunidade de Israel a viver sob o manto da justiça, da misericórdia, do amor ao próximo, da compaixão, onde não cabe o egoísmo, onde não cabe a ganância, onde não cabe a injustiça. Deus, pois, vos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.